E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 7º ano. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive. Lá você encontra esses PDFs para baixar. Eu vou deixar também na descrição várias playlists com vários vídeos que eu já gravei, separados por ano, série ou por tema. Então daí você encontra Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like, porque ele ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro dos novos conteúdos que estão sempre saindo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. Então, bora lá! Aula 5. Construindo argumentos para o debate. Bullying. 1. Em grupos, leiam os textos a seguir. Destaquem as ideias que considerarem importantes e procurem articular essas ideias ao tema que o grupo vai debater. Então, aqui na questão 1, a gente vai ler esses textos, destacar as ideias, porque depois vocês vão precisar delas para poder listar os argumentos na questão 2. Texto 1. Bullying na escola está ligado a uma relação familiar, diz estudo. Relações ruins dentro de casa são um dos fatores que afetam o comportamento de crianças e adolescentes na escola, por Stella Arangueri. O bullying é um problema social mundial que acontece, na maioria das vezes, com crianças e dentro do ambiente escolar. O que quase ninguém sabe é que as relações familiares podem influenciar diretamente no envolvimento de estudantes com o bullying. Uma pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, apontou as relações ruins dentro de casa como um dos fatores que afetam o comportamento das crianças e adolescentes dentro da sala de aula. Segundo o psicólogo Vanderlei Abade de Oliveira, pesquisador responsável pelo estudo, tanto as crianças que sofrem bullying quanto as que praticam têm histórico de más relações familiares. Essas relações são marcadas pela falta de diálogo saudável e de envolvimento emocional. Também está presente nessas famílias a má relação conjugal entre os pais cuidadores e, ainda, as punições físicas exercidas pelos pais cuidadores. Então aqui eu grifei alguns pontos, que indicam que, segundo essa pesquisa, as relações familiares podem influenciar aí na questão do bullying, E aí aqui, por exemplo, tanto o fato de que as que praticam quanto as que sofrem têm esse histórico de más relações familiares, isso pode ser importante depois para a argumentação de vocês. Texto 2. Uma perspectiva preventiva para o bullying. 1 em cada 10 estudantes brasileiros é vítima de bullying, anglicismo que se refere a atos de intimidação e violência física ou psicológica continuada de que são vítimas estudantes. O dado é do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, 2015. Bullying é um comportamento prejudicial, agressivo, intencional e repetido, em que um mesmo indivíduo é alvo repetidamente. Pode ocorrer de várias formas, verbalmente, através de xingamentos ou observações maldosas constantes. 2. Fisicamente, bater, empurrar. 3. Relações interpessoais, exclusão social, espalhando mentiras ou boatos. 4. Materialmente, quebrando ou tomando pertences. Quando o assédio ocorre através de tecnologias modernas de comunicação, é chamado cyberbullying ou intimidação eletrônica. Esta forma relativamente nova pode incluir postagem de fotos constrangedoras, o envio de e-mails ou textos desagradáveis, mensagens maliciosas ou a zombaria de um alvo em sites ou redes sociais. O bullying tem 4 atores: o agressor, a claque que festeja o agressor, os espectadores passivos, alunos e professores, a vítima. A falta de reação das famílias, compreensível na maioria dos casos, e a passividade dos espectadores são o principal obstáculo à erradicação do bullying. Então aqui eu coloquei algumas informações que eu achei mais relevantes, porque antes disso ele estava ali mais definindo o que é bullying. É uma informação que a gente costuma ver sempre em vários lugares. Então aqui eu coloquei o que eu achei mais relevante, que é a parte que ele divide, quem são os atores que fazem parte aí do bullying, desde vítima até agressor, esses 4 atores, digamos assim, e depois aqui o fato de que essa falta de reação, passividade dos espectadores dificultam, erradicar o bullying. 3. Qual é o tamanho do problema?
Dados do IBGE indicam que, infelizmente, a prática é generalizada. Por um lado, um terço dos estudantes brasileiros relata sofrer bullying, dados de 2011. Por outro, um em cada cinco já teria praticado, segundo estudo do IBGE de 2015, baseado em perguntas feitas a mais de 100 mil estudantes. A pesquisa de 2015 também revelou que metade dos praticantes não sabem explicar por que agridem os colegas. Os alvos mais apontados nas agressões foram a aparência do corpo ou do rosto, cor ou raça, orientação sexual e origem das vítimas. Dados do diagnóstico participativo das violências nas escolas, feito em 2016, apontam que 69,7% dos jovens afirmam terem visto algum tipo de agressão dentro da escola, seja agressão verbal, física, discriminação, bullying, furto, roubo ou ameaças. Então aqui eu coloquei alguns dados que eu achei interessantes também, né? De quantidade de estudantes que relatam sofrer ou ter praticado bullying, e o fato também de que eles não sabem muito bem dizer, né, porque agridem, no caso, ou aqueles que praticam. Então, aqui na questão 1, é mais assim, ler os textos e grifar alguns pontos mais interessantes. Então, isso a gente já fez. 2. Depois de lerem os textos motivadores, os grupos devem listar no caderno no mínimo 5 argumentos de acordo com o tema proposto a serem utilizados no debate. Então, aqui a primeira coisa é escolher a perspectiva que vocês vão pegar ali no tema. Porque ele coloca aqui, ó, que dentro da temática bullying, vocês podem escolher 2 pontos de vista. 1. O combate ao bullying é de responsabilidade apenas da família. 2. O combate ao bullying é também de responsabilidade da escola. Então, para responder a questão 2, primeiro vocês têm que decidir qual dessas linhas de pensamento vocês vão escolher. Vocês vão escolher a 1, que diz que esse combate é só da família, ou vocês vão escolher a 2, que diz que esse combate é também da escola. Porque se vocês escolherem a 1, a linha de pensamento de vocês nos argumentos vai ser uma. E se vocês escolherem a 2, os argumentos vão ser outros, vão seguir outra lógica, tá? Então, primeiro vocês escolhem aqui um deles. E aí, a partir do momento que vocês escolheram um deles, aí vocês vão lá na questão 2 e vão colocar 5 argumentos para defender essa ideia. Então, se vocês de repente decidem que vão ficar com a número 1, que o combate ao bullying é de responsabilidade apenas da família, então vocês têm que colocar 5 argumentos que provem para o leitor, que provem para quem está ouvindo vocês no debate, que realmente é a família quem tem que combater o bullying. Aí vocês podem usar, por exemplo, vamos supor que vocês escolheram um, né? Aí vocês vão ver aqui no texto o que vocês podem pegar dos textos para, assim, basear os argumentos de vocês. Por exemplo, aqui no texto 1 ele fala que o bullying está ligado a uma relação familiar. E ele põe um estudo, né, para defender isso. E ele fala que as más relações familiares podem influenciar tanto a fazer bullying quanto a sofrer bullying. Então, vamos supor, se vocês escolherem ficar com essa linha de pensamento do item 1, vocês podem com certeza utilizar essas ideias que foram grifadas no texto 1 como argumento. Então, por exemplo, vocês poderiam colocar como argumento que uma pesquisa, né, e aí tem que indicar qual pesquisa, né, de qual lugar, feita por quem, né, então, pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, indicou que as más relações familiares podem influenciar diretamente no bullying, portanto, por consequência disso, né, a gente chega à conclusão de que a família tem um papel importantíssimo para prevenir o bullying. Então aí com isso, vocês já conseguem desenvolver, por exemplo, um argumento aqui do item 1, e assim por diante, tá? Então, por exemplo, 2, o combate ao bullying é também de responsabilidade da escola. Se escolheu esse, aí vocês vão colocar os 5 argumentos, né, que vocês vão usar para defender essa ideia. E aí, para colocar esses 5 argumentos, vocês podem colocar no caderno em tópicos, né, 5 tópicos, cada um para um argumento. Aula 6, debatendo ideias, bullying. 1. Após o debate, indique em seu caderno como as ideias discutidas podem redimensionar o regimento da sua escola. Então, aqui, nessa questão, ele está partindo do pressuposto de que o debate foi feito, tá? Aí vocês têm que ver com o professor de vocês como que ele vai adaptar essas atividades agora no período de aulas online. Então, caso o debate tenha sido feito aí de maneira virtual pelo seu professor, então daí vocês vão responder essa questão, né, dizendo como é que vocês acham que tudo isso que vocês discutiram no debate sobre bullying, como que isso poderia afetar o regimento da escola de vocês. Quer dizer, as coisas que vocês discutiram afetariam
Quais itens do regimento, tipo, chegou à conclusão de que bullying é responsabilidade da escola? Tá, se chegou a essa conclusão, que item vocês colocariam, por exemplo, no regimento da sua escola a respeito de bullying? Então, essa é a ideia aqui da questão 1, mas para isso tem que ter sido feito o debate, né? Ver como que o professor de vocês adaptou isso. E a questão abaixo, que é do quadro, também depende da realização do debate. Então, né, ele quer que vocês avaliem aí como é que foi feito. Então, por exemplo, os componentes do grupo colaboraram com o debate, quer dizer, tipo, todo mundo do grupo debateu, todo mundo falou, sim ou não. E aí vai marcando, né, vai avaliando se o tema foi bem apresentado, se a linguagem foi adequada e etc. Né, uma autoavaliação aí de como é que vocês se saíram no debate. Aula 7. Produção de cartazes. Bullying. Produzindo um cartaz. Imagem 1. De não ao bullying, seja um amigo. Imagem 2. Bullying. Ele não é brincadeira. 1. Em grupo, vamos produzir um cartaz para a conscientização da comunidade escolar a respeito do combate ao bullying na escola. Siga as instruções. A. Elaborem frases curtas com verbos no imperativo para compor o cartaz. Então, aqui ele deixou algumas linhas para que vocês coloquem essas frases respondendo essa questão antes mesmo de fazer o cartaz. Então, por exemplo, frases com verbos no imperativo é o seguinte: o que são verbos no imperativo? São aqueles verbos que dão comando, que dão orientação, né? Que dão um direcionamento de algo que você deve fazer, um aconselhamento, enfim. Por exemplo, corra, faça, estude, não fume, espere, são todos verbos no imperativo, eles estão dando todos um comando, né, para você seguir, ou um conselho, uma orientação. Então, as frases que vocês vão fazer para colocar no cartaz, elas têm que ter esses verbos no imperativo, e tem que ser na temática aí do bullying. Então, pode ser, por exemplo, pare com o bullying, diante do bullying, denuncie, ou então, não se cale. São todas frases em que eu tenho os verbos no imperativo, aí, né, dando ali os comandos, as orientações do que deve ser feito diante do bullying, né? Cale, denuncie, né? No caso do cale aí eu sugeri, tipo, com o não, né, que vai dar uma orientação, um comando para não fazer algo. E assim por diante, né, vocês vão colocando aí essas frases com esses verbos. Depois, na letra B, ele fala para pesquisar imagens ou desenhos para fazer os cartazes. E na C, né, para já fazer o processo mesmo de construir os cartazes, ou em cartolinas, ou digital, que poderia ser no PowerPoint ou no Canva. Aí eu dou a sugestão para vocês, né, de fazerem com que vocês estiverem em casa, né. A gente está em período de pandemia, então é complicado, né, sair para comprar a cartolina. Então é uma atividade que vocês podem fazer aí com o caderno de vocês, colocando o caderno no formato deitado, né? Ou mesmo no caderno de desenho. Então, conversem com o professor para ver como ele vai adaptar isso, né? E aí, algumas orientações, né, que eu deixo é, por exemplo, ó, vocês vão utilizar os verbos no imperativo, né? Mas essas frases vocês já colocaram aí, né, na letra A, né? São frases curtas. Vocês têm que colocar tanto essas frases como também imagens, né? Que seria a linguagem não verbal. Então, se vocês fizerem à mão, vocês têm que desenhar alguma coisa para ilustrar. Se vocês fizerem no computador, vocês podem pesquisar aí no banco de imagens, procurar no Google. Tem que tomar cuidado com a disposição, o espaçamento de tudo, para não ficar tudo muito apertado num canto, sobrar muito espaço do outro, para que tudo fique bem assim distribuído, né? E tem que ter ideia também de que o objetivo desse cartaz é conscientizar, informar, né? Pessoas que estão ali naquele mesmo circuito ali da escola, que seria um público-alvo de vocês. Aula 8, apresentação dos cartazes, bullying. Aqui, então, ele propõe que vocês apresentem os cartazes, também é outra atividade que precisa ser adaptada nesse período de aulas online, né? Então, ele basicamente propõe que vocês apresentem os cartazes, né? Depois que vocês façam essa avaliação de como é que ficou os cartazes de vocês. Então, por exemplo, né, um grupo estaria avaliando o cartaz do outro. Né? Então, cartaz informa ou conscientiza em relação à temática do bullying? Sim ou não? E assim por diante. A linguagem está direcionada ao público-alvo, fala foi bem planejada, no caso, no momento em que esse cartaz foi planejado, e assim por diante. E por final aqui tem uma tabelinha, né, pessoal, que você vai colocar, né, a respeito do que você aprendeu.
E aí, nessa primeira parte aqui, né, o bullying na escola, vocês basicamente vão colocar, né, o que é o bullying, como combater, etc. E aqui na parte de recursos coesivos, é o tema mais do vídeo anterior que eu fiz, né, aqui não foi o foco dessa parte da apostila, mas no vídeo anterior, né, os exercícios, eles falavam sobre isso, que eram aqueles exercícios sobre palavras que a gente podia utilizar, né, para substituir palavras que não deveriam ser utilizadas de novo para não repetir. Então, assim, toda aquela questão de usar um termo e depois, tipo, usar uma outra palavra para não repetir, né, para não ficar falando a mesma palavra no texto inteiro, vamos supor, não ficar usando, vamos supor, menino, 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 o texto todo. Você pode usar menino, garoto, criança, ele, né, o nome do próprio menino, enfim, e assim por diante. E, então, recursos coesivos que foi visto, né, nesse material que eu abordei no vídeo passado é mais nesse sentido. Então, vocês podem colocar aqui, né, que para que o texto fique bem amarrado e para que a gente evite repetição, a gente pode usar uma série de palavras, né, para substituir uma palavra que já apareceu, né, e aí a gente evita a repetição. Então, vocês podem construir a resposta aqui dessa parte em torno disso, né? E aqui na parte do bullying da escola realmente não tem segredo, é mais a questão da definição aí, conforme vocês aprenderam. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!